Marcos capítulo 4, versículo de número 4, versículo de número 3, melhor dizendo. Você que tem a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, e o versículo 3 a seguir. Diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Eu quero com esses versículos trazer aqui uma breve reflexão nessa tarde. Nessa palavra que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias. Já até preguei ela em alguns lugares, em algumas cidades. Quando eu olho para esta parábola, para esta passagem bíblica, em que Jesus Cristo conta a história do semeador, muito provavelmente você que está aqui, você que lê a Bíblia, você que conhece a Bíblia, você já ouviu falar esta parábola, essa história, em que o semeador saiu a semear e ele semeia em 4 tipos de terra, e uma delas produz e as outras 3 não. Uma terra dessas 4 é chamado de terra boa, e na terra boa o fruto ele dá 30, 60, 100 vezes. Mas as outras 3 terras, eu sempre olhei e pensei comigo, se uma das terras é chamada de terra boa, as outras 3 são o quê? São terras ruins. Mas quando eu começo a ler este texto, quando eu começo a adentrar neste texto, eu vejo que em nenhum momento Jesus vai dizer que aquelas 3 terras eram terras ruins. Em nenhum momento Jesus vai dizer que aquelas 3 terras não tinham capacidade de produzir. Mas por que é que essas 3 terras não produzem como a terra boa? É porque existem circunstâncias que impedem que a semente germine nesta terra. E Jesus vai comparar estes 4 tipos de terra a 4 tipos de corações humanos que recebem a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente, a semente é boa, a palavra de Deus ela frutifica, a palavra de Deus ela salva, a palavra de Deus ela pega o homem que estava caminhando para o inferno, faz ele ter uma conversão e mudar o rumo da sua história, e estar caminhando para o céu, para o lugar onde não haverá morte, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, porque é isto que acontece quando a palavra germina, quando as sementes caem em um solo bom e produz frutos. Só que essas outras 3 terras, elas também são terra. Elas também têm capacidade produtiva, elas também possuem capacidade de produzir, mas elas não produzem, porque uma terra é à beira do caminho, uma terra é um solo rochoso, e a outra terra é uma terra cheia de espinhos. E quando o Marcos aqui, o escritor João Marcos, ele escreve este texto, ele começa escrevendo dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando Marcos escreve, Marcos está escrevendo em grego, era a língua utilizada na época. E quando ele escreve em grego, ele usa para semeador a palavra espeiro. Sabe o que é espeiro? Espeiro é aquele que semeia, espeiro é aquele que espalha, espeiro é aquele que dissemina. Espeiro é um semeador, alguém que espalha, que dissemina, que larga a semente, que joga a semente. Eu estou aqui esta tarde como um semeador. Os irmãos que estão aqui cantando estão aqui como um semeador. Os pastores que aqui ministram como um semeador. Eles jogam a semente, eles lançam a semente na terra. E Jesus até dá um alento, porque muitas vezes nós pregamos e alguém recebe, mas alguém não recebe.
Muitas vezes em uma tarde como essa nós vamos pregar, fazer um convite, alguém vai aceitar a Jesus, alguém vai voltar para Cristo, mas também alguém não vai aceitar o convite, vai simplesmente ouvir a palavra e a palavra não produz. E Jesus fala para o semeador que olha, algumas terras produzem, algumas não. Só que quando eu olho para João capítulo 15, versículo de número 1, eu vejo Jesus dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E quando João escreve dizendo que o pai é agricultor, ele não usa a palavra espeiro, aqui que é usada para semeador. João também escreve em grego, ele usa a palavra georgos, que é agricultor, é lavrador, é dono de um campo. E aqui existe o mistério desta palavra. Converse você com um agricultor, converse você com o dono de um campo. Imagine você que alguém vai e compra uma terra, e naquela terra antigamente tinha uma estrada, e as pessoas passavam para aquela estrada, os carros passavam por aquela estrada, mas de repente se fez outra estrada melhor, mais curta, mais pavimentada, e não precisa mais daquela estrada. Vai alguém que é só um semeador, joga a semente lá, aquele chão, ele foi um chão pisado, aquele chão os carros passaram por cima, não vai produzir semente. E diz ali, à beira de um caminho, é um chão que não produz, é uma terra dura, é uma terra socada. Agora você pega um agricultor que vai e compra um campo, pergunta para ele se ele desiste dessa terra. Está aqui a minha colega Carol, que é esposa de granjeiro. Ele não desiste, ele não deixa um palmo sem plantar. O que ele faz? Ele vai lá, ele coloca a máquina, ele coloca a enxada, ele faz o que é necessário, ele começa a mover a terra, e diz: pode não estar produzindo hoje, mas eu vou mexer, eu vou fertilizar, eu vou adubar, e ela vai produzir. O que eu quero dizer com isso? É que talvez talvez o pastor, talvez o líder, talvez alguém que você olha e admire, seja apenas um semeador, e talvez ele tenha tentado semear na tua vida, e existem circunstâncias que estão impedindo o crescimento da semente, mas o pai que está aqui, ele é o agricultor, e ele é capaz de mexer em todas as circunstâncias, para que a tua vida se torne uma vida frutífera. Que circunstâncias são essas? A primeira é a beira do caminho. E o que é a terra à beira do caminho? Quando você está andando em um caminho, na beira do caminho, as pessoas passam, as pessoas caminham, as pessoas pisam naquele solo, e ele vai se tornando um chão duro, ele vai se tornando um chão que vai ficando socado, e ele não consegue produzir. Sabe o que são o solo à beira do caminho? São pessoas que muitas vezes acabam sendo jogadas à margem da sociedade. Você nasce, e talvez ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescência, você começa a receber palavras negativas. Pessoas que talvez tinham uma personalidade um pouquinho mais forte, era um pouquinho mais fulenta lá na escola, e chega a professora e diz: esse daí só vai dar incômodo. E você assimila aquilo para ti. E quantas vezes isso encuca no coração de uma criança: eu vou ser aquela que vai dar incômodo. Quantas vezes alguém olha para você, olhou para você e disse: não vai ser ninguém, vai ser frustrado, é um miserável. E a pessoa vai sendo pisada, vai sendo humilhada, vai sendo desprezada, e ela vai se sentindo à beira do caminho. E muitas vezes as pessoas até tentam semear uma semente, você até tenta vir para um culto, você até tenta vir para a igreja, você até tenta se colocar na presença de Deus, mas o teu solo foi tão pisado, foi tão machucado, que a semente não consegue germinar. Você foi tão ferido, você foi tão machucado, que a semente não germina. Eu falo nessa tarde para pessoas que foram violentadas, para pessoas que foram abusadas, para pessoas que sofreram palavras que machucaram a sua alma.
e ficaram como este chão, pisado à beira do caminho. E alguém diz: não vai dar nada, não vai produzir, não vai ser ninguém, não adianta. Não importa o que disseram, o que importa é que o Pai é agricultor e Ele tem poder para mexer nessa terra. O segundo tipo de solo é um solo rochoso. Diz que a segunda parte caiu em solo rochoso. E o que é este solo rochoso? O solo rochoso, quem olha assim, ele não é como o solo à beira do caminho. Porque o solo à beira do caminho, você vê que ele foi pisado, que ele está socado, você vê que não vai dar nada ali se você não mexer. O solo rochoso, quem olha aparentemente está tudo bem. Quem olha por cima a terra é boa, mas por baixo tem pedras. Por baixo o solo é rochoso. E quando você lança a semente, ela até nasce, porque tem terra ali. Só que ela seca porque ela não tem raiz. Porque as pedras impedem o crescimento, impedem que se enraize. E o que é o solo rochoso? O solo rochoso é muito parecido com o solo à beira do caminho. É um solo cheio de pedras. E ao longo da vida, muitas pessoas que aqui estão sofreram pedradas da vida, foram machucados pela vida. Alguém te jogou pedra, alguém te feriu. Só que diferente do solo à beira do caminho, que todos olham e dizem: não vai dar nada. O solo rochoso muitas vezes é aquele solo em que as pessoas colocam terra por cima e tapam. E quem olha aparentemente está tudo bem, mas quem vê embaixo possuem pedras. O solo rochoso são pessoas que talvez ouviram, que talvez sofreram as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas violências, que talvez sofreram, ouviram as mesmas palavras de desânimo. Só que quem olha diz: não, aquele não foi afetado, porque aparentemente está tudo bem. Você cresceu, você casou, você teve filhos, você teve um lar, você se tornou um profissional de sucesso, e quem olha diz: está tudo bem, essa é uma terra produtiva. Mas o Pai que conhece o que está por baixo, Ele sabe que existem pedras que te feriram, Ele sabe que existem dores que ainda te machucam, Ele sabe que você pode estar bem financeiramente, mas psicologicamente você não está bem. E nesse solo rochoso não há raiz. O que é raiz? A falta de raiz é falta de firmeza. É por isso que você vem aqui na tarde da vitória, e Deus e os pregadores, nós estamos aqui dizendo que a vitória é em Jesus. Só que você sai daqui, você vai do candomblé, você sai daqui, você vai lá no espiritismo, você sai daqui, você vai lá para cartomante jogar carta para alguém fazer um trabalho para você, porque você não tem raiz, porque você não consegue se firmar, não consegue confiar em Jesus. E aí muitas pessoas querem, quando receber a vitória, dizer: todo santo ajuda. Não, Jesus não divide a glória dele com ninguém. Fica em Jesus, firma a raiz em Jesus, e a tua vitória virá, mas é só em Jesus. Mas é por causa das pedras, é por causa do solo rochoso, que você não consegue firmar a raiz em lugar nenhum. E aí você vem aqui, corre para lá, vai para lá, e fica procurando a saída, e nada te satisfaz, e nada muda a tua história, e nada muda a tua vida. O Pai é o agricultor, e Ele quer tirar essas pedras que impedem o crescimento da raiz. O terceiro tipo de solo improdutivo é um solo que diz que a semente caiu entre os espinhos. E o que são os espinhos? O espinho, ele nasce na planta, e o espinho, ele vem nascendo de dentro para fora. Ele vem nascendo de dentro para fora. E lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 18, diz que quando o homem pecou, quando o homem e a mulher caíram, quando o homem e a mulher pecaram lá no jardim do Éden,
nasceram espinhos na terra. Espinho é fruto de pecado. Espinhos existem por causa do pecado. Espinhos ferem, espinhos machucam. E existem muitas pessoas espinhentas nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que parecem que estão sempre de mal com a vida, que não conseguem sorrir, que não conseguem aproveitar os momentos, porque estão machucadas por causa dos espinhos. E quando você chega perto dela, você se fere. Quando você chega perto dela, você se machuca. E todos nós em algum momento temos algum espinho. Todos nós em algum momento ferimos alguém, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus veio à terra para que os espinhos não mais nos dominassem. Jesus veio à terra para que você não seja mais escravo dos espinhos. Onde é que está escrito isso, pregador? Eu já disse que em Gênesis 13:18 diz que quando o homem pecou, nasceram espinhos. E quando Jesus veio à terra, ele foi perfeito. Ele não tinha pecado. Ele é chamado de Cordeiro Imaculado. Ele não tinha erros, ele não tinha falhas, ele não errou. Quando batiam num lado, ele dava outra face. Quando chicoteavam ele, quando cuspiram na cara dele, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele é levado para a cruz. E ele caminha para a cruz e ele não tem espinhos. Ele não tem pecado. Mas naquela cruz ele precisava levar o meu. Ele precisava levar o teu pecado. Ele precisava levar os nossos pecados, para que nós não fôssemos mais escravos dos espinhos. Mas e como é que ele levaria o pecado sobre a cruz, se ele não tem espinhos, se ele não tem pecado? A história conta que quando ele está sendo levado para a cruz, os soldados romanos fazem uma coroa de espinhos. E aqueles espinhos usados pelo Império Romano muitas vezes eram usados como pregos, de tão grande que eram. Eles fazem aquela coroa de espinhos e colocam sobre a cabeça de Jesus. E quando Jesus está ali na cruz, eles vão bater na sua cabeça com uma cana. E quando eles batem, os espinhos que Jesus não possuía de fora para dentro, porque ele não tinha pecado, eles vão entrar em Jesus de dentro, ele não tinha de dentro para fora, mas eles vão entrar em Jesus de fora para dentro. E ali na cruz, ele vai usar, e ele vai adentrar com aquela coroa de espinhos. Os espinhos entram nele, e quando os espinhos entram nele, ele leva sobre a cruz o meu e o teu pecado. Sabe por quê? Para que eu e você não fôssemos mais escravos dos espinhos. Existem muitas terras aqui, que até hoje não conseguiram produzir, que a tua vida não é uma vida frutífera, porque você vem sendo escravo dos espinhos. Você machuca, você é machucado, você machuca, você tem problema com a tua família, você não se dá com teus filhos, você tem mágoa dos teus pais, do teu pai, da tua mãe, de alguém da tua família, e vocês continuam se machucando, e vocês continuam se ferindo, e vocês continuam, e você se pergunta: por que as coisas não dão certo para mim? É porque é preciso arrancar os espinhos. Você não precisa ser escravo deles, Jesus já levou na cruz do Calvário. É porque talvez a tua vida esteja cheia de pedras, a tua vida esteja cheia de pessoas tentando te apedrejar e jogar mais pedras, mas o Senhor Jesus é aquele que diz: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele olha para você e diz: vai e não peques mais, seja livre das pedras. Jesus está aqui, e é aquele que cura, que sara e que transforma a terra. A tua terra não produz porque existem circunstâncias, porque existem dores, porque existem traumas, porque existem feridas que te machucam. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas.
As nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que são essas fortalezas? Eu aprendi há poucos dias, ouvindo um pregador americano. Ele dizia que muitas vezes nós sofremos a dor, nós sofremos o trauma, e aquilo nos machucou tanto, aquilo nos feriu tanto, que a gente cria uma fortaleza ao redor da nossa dor. E aí muitas vezes nós até entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus vem, Ele é educado. O meu Jesus é aquele que Ele diz: Eis, eu bato a porta, se alguém ouvir a minha voz eu entrarei, e cearei com Ele, Ele comigo. Jesus não arromba a porta, Jesus não invade o coração de ninguém. Se você não abrir a porta, Ele não vai entrar. Mas Ele é educado, e muitas vezes você até abre a porta, e Ele entra no teu coração. E quando Ele entra, Ele vê uma fortaleza, e Ele diz para você: eu quero mexer, eu quero tirar essa dor. E você diz: não, Jesus, não mexe aí, machucou demais, doeu demais, eu não gosto de falar disso, eu não gosto de mexer nessa ferida, porque dói demais. Você cria uma fortaleza ao redor da tua dor. Só que o inimigo, ele não é educado. O inimigo, ele vem e invade. Ele olha para você e diz: tem uma fortaleza lá, eu vou invadir. E ele entra. E muitas vezes você quer servir Jesus, só que você deixou uma fortaleza lá em que o inimigo está agindo, está habitando. O Pai é o agricultor, e Ele pode mexer nessa terra, curar as feridas, arrancar os espinhos, tirar as pedras, e te fazer um vencedor nessa tarde, e você sair daqui com a tua vitória, com a tua vida produzindo frutos no reino de Deus. E muitas vezes os nossos sermões não estão produzindo efeitos, porque nós só somos semeadores. Nós jogamos a semente: tinha 100 pessoas lá na tarde da vitória, 10 receberam, 90 não receberam. É porque só 10 eram terra boa. Mas o Pai está aqui como agricultor dizendo: não importa a circunstância, não importa o defeito, não importa o problema, eu olho para você. Sabe por que o agricultor não joga o pedaço de terra fora? Porque ele sabe cada grão de soja que custou, ele sabe cada real que custou. E sabe por que o Pai não te joga fora? É porque Ele sabe cada gota de sangue do seu Filho Jesus, que custou a tua vida para que você pudesse estar aqui essa tarde. Ele sabe cada sofrimento, cada chicotada que Jesus sofreu naquela cruz, para que você pudesse estar aqui, para que você não saia da mesma maneira, mas seja transformado por Jesus.